cintilantes! Ai, eu tô muito empolgada para compartilhar com vocês como foi a festa da primavera das fadas. Todo ano a gente faz uma festa para comemorar o nascimento das flores. E esse ano a Mãe Árvore teve uma ideia genial. Ela resolveu convidar todos os reinos, até os mais distantes além do mar. E aí aconteceu uma coisa surreal. A gente teve a oportunidade de conhecer fadas de todos os tipos. Tinham fadas verdes, fadas coloridas, fadas furta-cor. Tinha uma fada que ela tinha a perna tão comprida que ela andava por cima das árvores. E tinha uma tão pequenininha que pousou no meu ombro. Tinha fada branca, fada preta e foi tudo muito incrível. A gente conseguiu aprender várias brincadeiras diferentes. A gente brincou de corrida de unicórnio, a gente brincou de pique-borboleta, de pega-pega no ar e também tiveram comidas deliciosas que eu nem sabia que existia. A que eu mais gostei foi doce de buriti. Vocês sabiam que buriti é uma fruta? Eu não conhecia. Outra coisa que a gente aprendeu foi as danças e as músicas de todos os reinos. Ah, sabe uma coisa que eu gostei muito? A gente pôde ensinar para todas as fadas as coisas sobre o nosso reino, do reino cintilante. Acredita que elas nunca tinham visto nada tão brilhante? A Mãe Árvore falou que quando a gente brinca com pessoas diferentes da gente, a brincadeira fica muito mais divertida. E sabe que ela tinha razão? Como sempre, né? Outra coisa que a gente aprendeu é uma dancinha que eu queria compartilhar com vocês. Eu aprendi com a fada Aguita, lá do Reino Além do Mar. E aí, ela me falou que essa música é do Ted, um polvo. Ele é um cantor e dançarino. Mas, para eu dançar, eu gostaria de combinar duas coisas com vocês. A primeira é que vocês não podem rir. E a segunda é que vocês vão dançar comigo. Combinado? Fala sério, eu sou o Ted Marinho, o povo. Ted, o povo, um amigo especial. Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Me diga, Ted, o que vamos fazer? Diga, Ted, pra dançar como você. Batam palmas lá em cima, de um lado para o outro. Sobe e desce, juntando as mãos. Roda, roda, é como um peão. Ted, o povo, um amigo especial. Ted, o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Ué. Se a beleza está nos olhos de quem vê, o que é bonito para mim nem sempre pode agradar o outro. E isso não quer dizer que a gente possa classificar como feio. A beleza, ela é ampla, profunda e está de mãos dadas com a diversidade. Então é preciso considerar aspectos como respeito, empatia e identidade. Mais do que isso, beleza é decisão. Eu não estou bonito porque o outro acha, mas porque eu me vi assim. Lógico que isso precisa de um pouco de maturidade, também de uma terapia, mas as crianças que a gente está desenvolvendo, elas precisam do nosso direcionamento seguro, um encaminhamento correto, para que elas se percebam de maneira positiva. Até porque as crianças, elas não dão essa nomenclatura de feio, né? E às vezes somos nós adultos que fazemos isso, quando algo é desagradável ou não deveria ser feito e a gente coloca como feio. E aí a criança vai internalizando essa nomenclatura e aí fazendo essa associação. Esse modo de agir, ele requer de nós muita responsabilidade e uma constante reflexão, com sensibilidade de que a gente está caminhando, contribuindo para o desenvolvimento de um outro ser. E ele precisa ter noção também de igualdade, de respeito,
de individualidade também, mas muito respeito pela sua história, pelas suas origens e pelo seu futuro. O Desenvolver dessa semana vem falar sobre beleza e diversidade, um conceito onde não há espaço para o preconceito. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a neuropsicopedagoga e educadora infantil, Cristiele Ferreira. Bem-vinda. Seja Cris. muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Mas antes de eu perguntar para a Cris, eu queria perguntar para a minha companheira de bancada. Rebeca, quando foi que você se viu bonita? Quando que você se entendeu bonita? E tem pouco tempo. Então, porque isso foi sempre uma construção. E aí a gente vê que os padrões estabelecidos de beleza é sempre o padrão da magreza, né? Mas para mim isso foi sempre um problema, eu sempre sofri muito bullying por ser muito magra. E então na escola era sempre aquela perseguição, e aí tinha o problema das minhas orelhas, do meu nome, da minha magreza, então assim, foi uma construção muito difícil e eu precisei muito da minha mãe, né, me empoderar e me sentir, me fazer, me enxergar bonita, e muita terapia também para a gente conseguir, né, se enxergar dessa forma. E aí eu passo para a Cris, porque ao contrário, né, que coisa, né, a gente quando vai construindo o roteiro, a gente vai pensando nos convidados, pensando em alguma coisa e às vezes a gente dá um tiro mais certo do que a gente imaginava. A Rebeca falou de como ela sofreu com a magreza, né, de ser a magrela da escola. E a Cris, ao contrário, eu convidei por conta de ser uma psicopedagoga, por trabalhar com criança, por trabalhar em escola, e ela me contou que ela também sofreu bullying, né, Cris? Sim, eu sofri muito bullying a minha infância inteira. Eu venho de uma família tradicional, com uma mesa muito farta de carboidrato. E aí a gente sempre foi fortinho, gordinho. E na escola, principalmente na escola, eu sofria muito. Porque na minha infância o padrão de beleza era magreza mesmo, né? O magrinho era o bonito, era o saudável. E aí as crianças foram criadas assim. Então eu passei por isso com os coleguinhas de escola. Nas aulas de mais movimento, como educação física, ginástica, os grupos eram formados e eu nunca era escolhida. Eu era inserida pelo profissional, mas os colegas, por mais que eles fossem amigos, que sentassem do meu lado na hora de fazer uma prova, que gostasse da minha aula de matemática na hora de fazer um reforço junto com eles, na hora das atividades físicas, Na hora de ser escolhida, eu nunca era escolhida. E a minha família, para eles isso não era um problema, porque todo mundo era gordinho, todo mundo era forte, então eles não viam com esses olhos. E minha mãe teve muita dificuldade de enxergar que eu estava sofrendo com essa situação. Ela não via que eu sofria por ser gordinha. Então não mudavam-se os hábitos, não mudava-se a fala, como lidar com isso, não me ensinavam a como enfrentar esse problema. Eu tinha que caminhar e descobrir o caminho sozinha. Então, por muito tempo, eu fui muito frustrada com a minha aparência, por mais que eu conseguisse correr, que eu fosse boa para agarrar num gol, que eu não preferia às vezes até não participar da atividade. Pedia ao professor para me dar avaliação escrita, para fazer prova escrita, porque eu achava que eu não era capaz por todos eles me ver assim, que eu não era capaz de enfrentar aquele desafio de desenvolver aquela atividade com qualidade. Então, eu carreguei isso por muito tempo. E aí, né? Falando nisso, como que isso refletiu? Esses traumas que você teve na infância, como refletiu em você na sua vida adulta? Então, a minha adolescência foi muito fechada, eu me fechei, né? Eu procurei grupos de colegas ou de amigos que fossem mais tranquilos, reservados, para que eu não precisasse explanar essa minha angústia, né, esse meu desafio de enfrentar. Eu passei uma adolescência lendo, estudando, pesquisando em casa, nas telas. Eram poucas, né? A gente não tinha essa diversidade como hoje, mas eu procurava, às vezes, dar um jeito de burlar para que eu não precisasse sair, para que eu não precisasse estar no social. Porque em qualquer momento, se eu fosse para um determinado local, um restaurante,
uma lanchonete ou até uma pracinha, todos que estavam ali comiam e bebiam o que queriam. E se eu pedisse um lanche natural, é gorda porque está comendo pão. Então eu preferia não estar no meio de ambiente, principalmente tem os olhares, né? Tem a que fosse fala. de alimentação. Eu preferia não estar. Na minha juventude, quando eu fui, né, chegando numa idade de 18 anos, 19 anos, que os jovens querem sair para balada, namorar, aí que eu me prendi mais ainda e entrei num processo de depressão. Aí eu busquei a ajuda de terapia. Minha mãe, neste momento, viu que muito. E aí ela entendeu que ela sozinha, a família sozinha e eles todos felizes do jeito que eram, para mim não funcionava. Por conta de todo o caminho, toda a trajetória que eu passei. Então, eu, com as terapias, fazendo terapia, né, acompanhado com psicóloga, eu cheguei a um ponto de que, na minha cabeça, só a cirurgia iria resolver o meu problema. Então, eu fui submetida a uma cirurgia bariátrica, com 20 anos de idade. Nossa, muito nova, 20 anos. 20 anos. Com 20 anos de idade, eu fui submetida a uma cirurgia. E eu passava por um processo, eu tenho um processo alérgico muito forte à medicação, então o médico não queria fazer cirurgia por conta da idade e por conta desse processo alérgico. E eu cheguei a usar a fala de que se eu viesse a óbito, eu iria morrer feliz por estar fazendo uma cirurgia para ser magra. Gente, Na minha cabeça, era ser magra que iria me fazer feliz. A gordofobia é um problema na sociedade há muito tempo. Só que a sociedade não quer enxergar a gordofobia. Não quer enxergar esse preconceito. Tanto é que no dicionário, só desde 2020, nós estamos em 2023, só há 3 anos entrou esse termo. É um preconceito muito sério. Muitas pessoas passam pelo que você passou em situações ainda piores, né? Ainda mais graves. Eu acho importante a gente mencionar também, porque às vezes a gente coloca que esse preconceito só acontece fora, e às vezes dentro da própria família, até esse olhar de ver que você está sofrendo, e às vezes tem as brincadeiras na próprio seio familiar ali, o bullying acontece, né? O bullying é essa brincadeira que não é brincadeira. É a brincadeira, a gente sempre fala, né, na educação, é brincadeira quando todo mundo está se divertindo. Quando só tem um grupo que está se divertindo e o outro não está, não é brincadeira mais. E aí esse olhar precisa acontecer dentro da família. E aí eu queria até te perguntar como hoje você, como educadora, como que você faz para ter esse olhar, né, dentro da escola, dentro desse ambiente de interação, como que você faz para lidar com essas situações? E antes de você responder, a sua escolha pela pedagogia, ela tem a ver com estudo, com essa história? De forma consciente, lá. Inconsciente, com certeza tem. Na verdade, quando eu fiz a minha escolha para a pedagogia, eu escolhi a profissão porque acreditar que qualquer um conseguiria chegar aonde quisesse chegar, mesmo sem nem ter estudado. Quando eu entrei na faculdade para fazer pedagogia, eu não sabia onde eu ia chegar, qual caminho eu ia tomar. Eu só queria estar com crianças que eu pudesse proteger. A minha visão era para proteger. Mas no decorrer do curso, né, e do exercício da profissão, eu via que a proteção ou a superproteção, ela prejudica ainda mais. Eu precisava, de forma muito tranquila, educacional, mostrar para aquelas crianças que todos eram capazes e que todos ali, independente da diversidade de beleza, né, da diversidade de todos os costumes e valores que a gente recebe na sala, eles poderiam sim, cada um mostrar sua beleza. Então, neste momento, eu resolvi estudar, não estagnar na pedagogia, eu resolvi estudar a psicopedagogia e, posterior a isso, eu fui mãe, né? E a minha filha, ela tem necessidade especial, eu sou mãe de uma criança com deficiência intelectual e que algumas características físicas também chamavam atenção, apesar de ser muito branquinha, ser lourinha. Os privilégios também os privilégios não, né, que para mim... Não blindam. E não é privilégio, ela é comum, é normal. Mas é porque, infelizmente, a sociedade não tem essa privilegiar. Isso, como a sociedade diz ser privilégio, ela sempre teve também algumas diferenças, principalmente no comportamento.
E eu falei, não, aqui eu tenho que estudar mais um pouquinho, porque eu vou precisar ajudar ela a entender que isso não é problema, que ela vai estar naquele ambiente. E aí eu parti para o estudo da neuropsicopedagogia, para entender, né, o cérebro mesmo, para entender como que era o dia a dia dela. Porque o que eu passei, ela não estava passando. Ela não passou por ser excluída, ela era muito acolhida, muito protegida por todos, né? Mas ela tinha que entender que ela era capaz de dar os passos dela. Ela passou a deixar que fizessem por ela, porque todo mundo estava protegendo. E eu precisava que ela entendesse que ela era capaz de dar os passos dela. E aí eu estudei, fui para essa área da neuropsicopedagogia para ajudar ela, porque eu tive muita dificuldade de encontrar profissionais nessa área para atender ela. Então eu estudei para atender ela. E existe uma linha bem tênue de que você é capaz de você ser exigente demais para ela? Você se sente em algum momento assim, caramba, eu estou exigindo um pouquinho demais? Me pego nesse patamar em alguns momentos, ainda me pego. Porque, para além da profissão, para além do profissional, eu sou a mãe. Né? Então, a mãe que é sempre o melhor. E aí, nem sempre o que a gente faz com excesso é o melhor. Eu percebo, mas quando eu percebo, eu resgato, eu dou um passo para trás, né? E para retomar com ela e a gente ir fazendo. Eu acho tão importante processo. a Cris falar sobre isso, porque a mãe, de uma maneira geral, os pais, de uma maneira geral, com tanto amor, a gente erra tentando acertar. O tempo todo. E quando você não tem ainda o estudo, como a Cris tem, né? A informação, enfim, tudo isso, é mais o risco ainda. Então, se é profissional, a gente se perdoe, recue e vamos em frente. Por um tempo muito grande, eu tentava separar a questão da profissão e a questão de ser mãe. Não dá, né? Nos momentos do ensino, né, da alfabetização, das responsabilidades, aí eu falo, não, opa, agora eu sou mãe. Mas a minha filha, ela me chamou a atenção no momento que teve uma atividade na escola e eles tinham que desenhar, né, fazer um trabalho sobre o que queriam ser quando crescesse. E ela sempre gostou muito de questões de astro, de lua, e ela falou, eu quero ser astronauta. E desenhou o astronauta. Foi muito natural para os familiares, para a escola, mas aquilo me angustiou. E eu perguntei, filha, mas por que astronauta? Por que você quer ser astronauta? Você pode estudar geografia, você pode estudar tantas outras coisas, por que astronauta? Porque a roupa do astronauta ninguém vai me ver. Ai, meu Deus. E aí, neste momento, eu falei, opa, tem coisa a mais. Não é ser astronauta pelo prazer de tudo que ela gosta. É o ser astronauta por algo que vai esconder ela daquilo que não tá bom, que para ela não tá legal. E aí eu comecei a trabalhar com ela sobre isso, sobre o astronauta. E naquele momento tinha um filme que eu lembrei. Eu falei, filha, a gente vai assistir esse filme. A gente vai ver esse filme, que era exatamente uma criança que sofria muito bullying na escola. E ele queria se esconder para que ninguém capacete. Botava o astronauta extraordinário. E ele queria se esconder. E ela se identificou muito, muito naquele filme. Aí ela falou, mamãe, ele é um gênio. Eu falei, e você também pode ser. É isso. Aí ela, mamãe, eu não quero ser mais astronauta por conta da roupa. Eu quero ser astronauta porque eu gosto do astro. E aí mudou, né? Ressignificou, né? Ressignificou. E depois desse momento, ela ainda falou assim, mãe, mas às vezes ser astronauta tá muito longe. Antes disso, eu vou ser psicóloga. Ô, Cris, falei isso, vamos ajudar aí. Fora de casa, agora dentro das escolas, lidar com o bullying. Como é que você, como profissional, como é que a escola se identifica aquela brincadeirinha que com risco de se tornar algo muito perigoso, deixar de ser brincadeira para bullying? Porque eu acredito muito. Recentemente, o meu filho caiu na escola, me ligaram, eu fui lá, ele quebrou o braço brincando. A história dele foi, fulano me empurrou e eu caí. Na minha cabeça estavam brincando, na pressa da brincadeira, caiu. Eu não posso conceber que uma criança na idade do meu filho, que na época era 4, agora já tem 5, tenha pensado, vou empurrar para ele cair, ele se machucar. Então, eu acredito que muitas vezes, nessa faixa etária, lógico, que a gente está falando, eu estou falando das crianças na primeira infância, né? Que também é a área que você trabalha, mas a gente tem que ficar atento com tudo. Mas, nesse primeiro momento,
Eu não acredito que exista um pensamento de falar e fazer para machucar, mas que a criança perceba que machucou e insista. Como é que a gente faz essa atenção? Seja dentro de casa, seja na escola, seja na família, quando tem muitas crianças, um tio, uma brincadeira, enfim. Então, na escola a gente tem uma diversidade, uma velocidade de todas as coisas o tempo inteiro. Então, na primeira infância, né, eu trabalho com as crianças de 2 a 6 anos, já uns 8, 10 anos. Então, nessa primeira infância, a gente sabe exatamente a fase de cada um e aonde começa a ter a maldade ou não. Eu digo assim, que quando a gente está lá nos menores de 2 anos, eles estão na descoberta. Então, tudo eles vão tentar fazer para alcançar aquilo que satisfaz. Ou é o brinquedo, ou é sair da sala, ou é comer um pouco a mais, ou é querer o lanche do colega. Essas situações a gente observa e perpassa porque é muito repetitivo. É normal aquilo acontecer de forma repetitiva. A gente identifica quando a criança não gostou da brincadeira, ou o outro está repetindo a brincadeira porque o colega chorou. Então a gente percebe, opa, aquela criança ali está repetindo essa brincadeira porque está tendo prazer de ver o coleguinha chorar, porque ele ainda não fala, ele não verbaliza, ele não sabe, né, demonstrar com palavras que ele está satisfeito em fazer o outro sofrer. Mas a gente percebe que se aquela brincadeira insiste naquele mesmo colega que vai chorar e que aquele mesmo amiguinho vai chorar de novo, aí tem algo diferente. Então aí a gente faz as intervenções que a gente precisa fazer. Recentemente eu tive uma situação na sala que nós temos brinquedos de todos tamanhos, cores, bonecas de todas as cores. E uma criança pegou a boneca e jogou a boneca. Aí eu, pega a bonequinha pra tia Cris. Não quero essa boneca porque ela tem o cabelo feio. Naquele momento eu poderia ou partir do pressuposto que era um preconceito com a boneca, mas também eu tinha que entender o que era bonito para ela, da onde ela estava tirando aquilo que era feio. A referência. E aí eu pego como ponto de aprendizado a boneca, trago para uma rodinha, e aí a gente começa a conversar sobre o feio e sobre o bonito. O que é bonito? O que é bonito pra gente? O cabelo encaracolado é bonito? É bonito, né? Aí a gente começa a trazer os colegas que têm cabelo encaracolado. A pele negra é bonita? É lindo. E aí um fala que a mamãe que a vovó e a gente traz, mesmo eles sendo crianças de 2 anos. E aí a gente começa a trabalhar com eles que não existe o feio. É isso que a gente vê na nossa construção do roteiro, a gente falava, por que tem que entrar o feio, né? Porque, por exemplo, criança que empurrou um coleguinha, ele não fez uma coisa feia, ele fez uma coisa errada. Exatamente. O certo e o errado, o feio e o bonito. Feio pra quem? Porque eu não gostei, sim, eu não gostei. Ponto. Exatamente. Porque quando você se classifica como feio, você acaba levando para o outro também, não é isso? Sim, e aí o outro endossa que é feio, e aí começa a exclusão. Né? Exatamente. E fica replicando, e aí a criança que está sendo atingida, ela vai se internalizando aquilo ainda mais. Então a gente traz para eles o feio não existe. Existe aquilo que às vezes não me agrada, né? Eu não gosto, mas não é feio. O outro gosta. Então, para ele é belo. Isso aí. Né? E aí a gente vai vivendo uma diversidade na sociedade. Sim. Aí é até legal porque os documentos oficiais, né, voltados para o desenvolvimento, para a educação, eles trazem isso, sobre a importância da escola ter um ambiente diverso, né? Sobre ter crianças de todas as classes, de todas as culturas. Então, buscar exatamente para isso, para não ter essa estranheza. Porque o que causa na criança, porque assim, às vezes a família toda é de um padrão. E aí ela não tem convivência com outras crianças, com outra cultura, com outro grupo. Então, isso deixa o contexto social dela pobre. E aí ela não tem esse contato com o outro, por isso que é importante. E a escola faz esse trabalho, igual a Cris está falando, e às vezes a gente também tem que fazer em casa. Exatamente. De apresentar outros brinquedos, de apresentar outros grupos sociais, de apresentar e a criança viver isso, construir, né? E de valorizar e de respeitar a individualidade, porque cada um é único e a gente precisa
levar isso em consideração. Aqui na Vila Pindô é assim, cada festa é única. Eu sempre estou por aqui falando que a festa na Vila Pindô é diferente, mas hoje eu quero reforçar um outro conceito. Ela também pode ser personalizada de verdade. Quer ver só? Nós temos um serviço de buffet elaborado com alimentos fresquinhos, de qualidade e um cardápio pensado especialmente para você. Mas sinta-se à vontade para deixar a sua festa com o seu toque especial. Temos champanheira, fazemos tábuas de frios e se quiser trazer o uísque, montamos um cantinho especial para você servir. Aqui a ordem é te escutar para a sua festa ficar ainda mais especial. Os adultos também têm espaço para se divertir e aproveitar a festa assim como as crianças. Além disso, a decoração escolhida por você se funde com a nossa estrutura, alegrando o ambiente, e a diversão para a garotada é garantida com nossos brinquedos e recreadores. A festa é para todo mundo. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente e todo mundo se diverte. Quando a gente fala de ser único, de respeitar a individualidade, de somar no repertório da criança, eu acho muito importante também a gente ver isso para além da escola. Quando vocês passam por uma situação como essa e leva para os pais, como é que é esse contato com os pais? Porque a gente tem uma outra situação aí. Você tem que administrar aquela situação ali dentro, mas os pais precisam estar cientes daquilo. E precisam levar com tanta seriedade quanto vocês. Porque senão, aquilo que foi ali, fica ali. Então, não é uma tarefa fácil. A gente encontra famílias que entendem e às vezes até diz, meu Deus, não sei de onde tirou isso, porque a gente não vive isso, né? Mas também a gente se depara com famílias que é extremamente reservada e que debate e que traz pra gente, tenta trazer pra gente uma outra realidade, ou então dizer, é criança, vai passar, vai crescer e vai esquecer. Mas se desde muito pequeno ele é educado naquele formato, ele vai se tornar um adulto, sim, que vai ver preconceito, vai ter preconceito vai reproduzir. E vai reproduzir. Nós enfrentamos uma dificuldade de escuta das famílias em alguns momentos, porque acha que o filho é sempre perfeito, né? E ser humano nenhum é perfeito. Desde muito pequeno a gente percebe, desde a amamentação a gente percebe aquilo que ele faz de pirraça ou não, de estratégia ou não, para conseguir aquilo que quer. Então a gente traz para as famílias com uma linguagem tranquila, serena, mas para chegar no ponto específico. Então a gente, sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Sim. Sozinho ninguém consegue chegar em lugar nenhum. A escola sozinha não vai ter um bom resultado. A família sozinha não vai ter um bom resultado. A sociedade, até que ele cresça e se encaixe ali, não vai ter um bom resultado. A gente tem que estar caminhando sempre junto, paralelo, tendo uma boa escuta. A escola também escutando a família, mas principalmente aqueles responsáveis por cada criança, por cada filho, conseguir mostrar ou proporcionar para a criança a diversidade. E a diversidade de tudo, desde um simples sapato, de um simples brinquedo, de uma simples roupa, até o convívio com as outras pessoas. Sim. Vamos caminhando para o encerramento, né? Mas, Cris, o que eu acho que fica mais importante nessa nossa conversa desenvolver de hoje é que existe essa individualidade, mas que a gente não pode fazer com que pessoas como a Cris precisem passar por tudo, até pensar, se eu morrer numa mesa de cirurgia para uma bariátrica, eu vou morrer feliz porque eu quero me livrar desse sofrimento. Isso você não quer para sua filha, a gente não quer para quem a gente não conhece. Nós, como pais, como educadores, não tendo filho, pessoas na sociedade, no seu trabalho, a gente não precisa falar disso só com as crianças. A gente acaba fazendo isso no dia a dia, né? A gente tem que fugir de fazer isso, deixar de fazer isso no dia a dia, em todo o ambiente, tratar todo mundo com muito respeito, muita igualdade, porque existem lutas, existem histórias que vêm por trás de quem a gente se depara, não é isso? É exatamente assim. A gente precisa criar mesmo uma cultura, um hábito de que não existe o feio, não existe, né, essa situação do que isso não é bom, existe o diferente,
Existe aquilo que eu gosto ou não gosto, mas acima de tudo, que eu respeito. É isso. É isso aí. Que a diferença ela só vai enriquecer, né? A gente levar para esse lado, né? Que a diferença ela só enriquece e a diversidade ela só nos deixa mais feliz, né? O ser humano mais feliz. E a beleza ela vai em tudo, em todos. Basta a gente querer enxergar e simplesmente respeitar. Gosta ou não gosta. O Desenvolver de hoje vai ficando por aqui. Cris, muito obrigada pela sua agradeço. vinda. Você é linda, menina. Eu também. Nós somos Ainda mais lindas. hoje. Até o próximo Desenvolver.